gente, seja muito bem-vindo. Você está aqui em mais um episódio do DriCast, o podcast da Escola Sementes Proféticas. Isso mesmo. E olha que eu tenho a honra de receber aqui hoje o pastor Marcelo Vieira, que tem sido uma voz muito importante para discutir grandes assuntos que muitas vezes não são falados na igreja. É isso mesmo, ele tem sido essa voz importante. Então, se você ainda não segue ele, você vai seguir o RVCast para você ver os temas maravilhosos que o Senhor tem usado a vida dele para nos trazer esclarecimento sobre a palavra. Hoje nós vamos falar um tema que muitas vezes traz muitas dúvidas, algumas divisões. Hoje nós vamos falar sobre divórcio e o segundo casamento. Quantas pessoas estão com medo, se sentem culpadas, não sabe se pode ou não pode, fica naquela dúvida, em condenação o tempo todo. E hoje o pastorzão, que ele é meu amigo pastorzão, está aqui hoje para mostrar à luz da Bíblia o que a Bíblia fala para nós sobre divórcio e segundo casamento. Ei, pastor! A paz, pastor. A paz do Senhor. Amém. É um prazer ter você aqui e é uma grande honra hoje estar aqui fazendo esse podcast com você. O seu podcast tem sido muito importante porque você tem abordado muitos temas que muitas vezes a igreja fica receosa, né? De falar em algumas coisas, sobre tabus, tantas situações, né? Então, é um prazer e quero te falar que você também está fazendo um trabalho maravilhoso no seu podcast, né? Pastora, de antemão eu quero agradecer, tá bom? A oportunidade de estar aqui com a senhora. Poder conversar, bater um papo com a senhora e com as pessoas que estão aí te acompanhando, sendo edificado por aquilo que o Senhor coloca no teu coração, tá bom? Eu não tenho a verdade absoluta, quem tem a verdade absoluta é o Senhor Jesus Cristo, mas eu acredito que, inspirado pelo Senhor, nós vamos aí trazer clareza para muitas pessoas aí, segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? Amém. De antemão também eu quero mandar um beijão para a mulher mais linda e maravilhosa, que eu falei, vamos, ela falou, não vai ter como, a gente está com o bebezinho, a Sofia não estava bem, mas ela mandou um abraço para a senhora, que é a pastora Sayonara, tá? Ai, amém. Ai, pastorzão, minha amiga é maravilhosa, né? Pastora Sá, Sofia, Pedrinho, graças a Deus já está em casa, né? Graças já a aí Deus. mais um grande livramento do Senhor. Então, um beijo para minha amiga, pastora Sá, Sofia e Pedro também, né? Pastor, antes da gente começar aqui, meninas, eu quero falar para vocês o seguinte, estamos aqui hoje com esse bolo maravilhoso, bolo de morango com leitinho. Você que está assistindo o DriCast, você tem 5% de desconto. Vou deixar aí nas descrições a empresa que fornece pra gente esse bolo, o patrocínio da Cida. E você vai colocar, eu vi o DriCast, eu quero o cupom do DriCast. E você faça o seu pedido para bolo, festa de casamento, aniversário, chá revelação, chá de bebê, seja o que for. Porque esse bolo tá bom ou não tá, pastor? Olha lá, não consegue nem... Corta pra nós, produção. Lá, Ótimo, tá bom ou não tá? Muito bom, ó. Eu já tava querendo comer quase tudo quando eu vi ali já, ó. Então... Como que é o nome? É a Cida Bolos. Cida Bolos, ó. Tá de parabéns, viu? Isso, então você tem o cupom do DriCast, 5% de desconto no seu pedido. E você fala, eu tenho o cupom do DriCast e faça o seu pedido porque, olha, ela tem bolos maravilhosos, tá? E eu quero mostrar pra vocês hoje também, hoje o que eu recebi, lindo, maravilhoso, do Crescer e Florescer Store. Eu vou deixar pra vocês também na descrição, ó, canecas personalizadas, Escola Sementes Proféticas, podcast DriCast. Ó, que graça! Ficou lindo, Neia. É a Neia que faz esse trabalho maravilhoso, excelente. Vou deixar aí pra vocês também o contato dela, pra você que quer fazer coisas personalizadas, caneca, várias coisas ela faz. Então você vai entrar em contato com ela e vai falar, eu vim no DriCast e quero saber mais sobre seus pedidos e quero fazer um pedido com você. Tá joia? Então vamos começar agora? Maravilha! Ai, pastor, que legal, pastor. Fico muito feliz de você estar aqui. Logo, logo, a Sá também vai estar aqui também. Em nome de Jesus, vou trazer minha amiga pra cá. E, pastor, hoje nós vamos falar, né, que a gente já anunciei aqui o tema sobre divórcio e segundo casamento. Né? A gente vê que realmente é um tema bem polêmico, na verdade, né? A gente vê que muitas pessoas entram em condenação, se sentem culpados porque, eu casei quando era mais novo, não deu certo, agora casei de novo. Ou estou num relacionamento
completamente abusivo. Então a gente vê muitas coisas, né? E aí a gente vê as pessoas falarem assim, se você casou uma segunda vez, você já está condenado, né? Você já está condenado ao inferno, e fica toda essa dúvida aí no meio cristão. Na verdade, talvez essa pessoa nunca nem tenha casado, né? Na verdade, ela só entrou em uma parceria conjugal, mas não sabe nem o que é casamento. Porque para nós falarmos de divórcio, a gente precisa entender primeiro o que é um casamento. O que é um casamento, isso mesmo. Né? Não adianta a gente falar assim, o que é o divórcio. Eu tenho conversado muito, né, com os pastores que estão ao meu redor, Sim. que uma coisa que nós precisamos de falar mais nas igrejas, além sobre o divórcio, o segundo casamento, é também o que é um casamento para os jovens. Porque a geração, eu chamo a geração babilônica, né? Uhum. Hoje está todo mundo assim, bem para frente mesmo. Né? A gente pode falar algumas palavras assim, bem pervertido, bem carnal mesmo. Uhum. E isso tem adentrado até dentro da igreja. Sim. Então as pessoas começam a se relacionar não para ter uma vida de acordo com o que a palavra de Deus nos pede para ter, mas para matar os desejos carnais. E aí, o que acontece? O número de divórcio, que era só entre os ímpios, agora está dentro da igreja igual ou até maior. Ou até maior, né? É verdade. Então vamos lá, pastor. O que é o casamento? Um casamento, eu costumo dizer aquilo que lá em Gênesis a palavra do Senhor vem nos dizer, né? E deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, igualmente a mulher, e os dois se unirão e andarão em um só propósito. Serão uma só carne. Então, um casamento, ele não é dois propósitos diferentes que vão se reunir para se conhecerem na cama. Não são duas pessoas que vão se reunir porque acham uma bonita e a outra bonita. Não é muito mais do que isso. É uma vida compartilhada, um ajudando o outro. Me perguntaram assim, pastora, qual que é o exemplo de casamento? Uhum. E aí eu falo assim, fala aí qualquer um. Aí a pessoa, o exemplo de casamento é do meu pastor. Eu falei, nossa, que legal, hein? aí eu falo, não fala mais, fala outra aí, exemplo aí. Não, o exemplo de casamento é do meu pai, 50 anos junto com a minha mãe. Eu falei, nossa, que legal, hein? Uhum. Falei, sabe qual que é o maior exemplo de casamento que nós devemos ter? O exemplo de casamento é do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Sim. Esse é o maior exemplo de casamento ao qual nós devemos ter. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que assim como a igreja é submissa a Jesus, assim as mulheres também devem ser submissas aos seus maridos. Aí a pergunta que fica e o marido? Qual que é o trabalho dele dentro desse casamento? Uhum. O trabalho de Jesus para a igreja foi morrer pela igreja. Foi entregar a vida dele pela igreja. Um marido de verdade, ele entrega a sua vida para a sua esposa. É uma vida de entrega todos os dias, uma vida de renúncia, e uma vida de se despir da glória dele, sabe? Da glória do homem, do machão, daquele que faz e acontece. Para quê? Para cuidar da igreja dele, que é a noiva, que é a esposa, o cônjuge, o sexo mais frágil, não frágil de ser menor, mas frágil porque Deus tem uma missão ao homem que é cuidar dessa mulher. Então, mas aí você fala uma coisa agora que é babado, pastor. É babado. Fala pra mim, gente, se não é. Quando fala sobre a questão de submissão. Porque, assim, muitas mulheres, de fato, ficam nervosas quando fala sobre a questão de submissão. Mas o porquê ficam nervosas e irritadas? Porque muitos homens acham que a questão da submissão ele manda e desmanda, a mulher obedece, a mulher não tem voz, a mulher não tem parte de nada, ela simplesmente nasceu. Você tem que ser submissa porque a palavra me fala que você é submissa. E aí, pastor, o que é essa tal submissão? Infelizmente, essa palavra submissão, ela tem um conceito errado por causa do mundão aí fora. Tem um sistema mundano e tem um sistema da igreja, né? Tem o sistema mundano, a submissão é o quê? O homem fala e a mulher obedece. Na igreja não é assim, não. O sistema da igreja, a submissão da igreja é o quê? É o sacerdócio do lar,
é aquele cara que provém não somente o financeiro, mas provém o espiritual, provém o emocional, provém uma família, uma estrutura familiar para aquelas pessoas que estão abaixo dele. E esta mulher entende essa missão que Deus deu para esse homem, aí ela entra debaixo dessa submissão. E ela faz acontecer da mesma forma. As pessoas falam, mas uma mulher que está debaixo dessa submissão, ela é menor? Não. São só 2 quadrados diferentes, em lugares diferentes, mas que se movem no mesmo sentido. Cuidar de um lar, cuidar de uma casa. Então, eu costumo dizer, pastora, que a mulher só é submissa de verdade ao marido que é sacerdote de verdade. Então tá mais para o marido do que para a mulher. Agora, quando a mulher, quando o marido, ele não é sacerdote, ele não entende o princípio de prover, não é só prover financeiramente, né? Porque existem períodos na nossa vida, mas prover o emocional, o espiritual, como eu já disse aqui, a mulher ela não vai estar debaixo de uma missão que o marido ele nem entendeu quem ele é, o papel dele dentro de casa. Sim, sim. Mas aí, por exemplo, a gente para e vê. Aí o senhor falou que às vezes isso é uma questão que acontece lá fora. Mas quantas vezes nós vemos casos dentro da religião que, infelizmente, né, a visão do homem ela é distorcida sobre essa questão da submissão. É como que se talvez, bom, agora eu me casei, eu tenho alguém onde eu determino todas as coisas, a mulher simplesmente obedece porque Deus a fez para isso. E aí, tanto cobra-se da mulher nessa parte, que esquece o papel principal, que foi o que o senhor falou, sobre a questão do ser sacerdote, né? E o você ser sacerdote, você realmente entender o que você falou, o papel de Cristo com a igreja, aí a gente transfere tudo isso para o relacionamento conjugal, não é verdade? Mas aí a gente voltando, pastor, a gente falando sobre a questão sobre a questão de divórcio. Muitas pessoas têm dúvidas, eu recebi perguntas, muitas perguntas mesmo, o pessoal mandando, e que querem saber. O que é que a Bíblia fala, agora que o senhor já explicou, né? Já explicando para todos o que é o casamento, o que a Bíblia fala sobre o divórcio? A gente precisa de se basear, o divórcio é um momento ali que entende-se que não dá mais, né? E aí não dá mais para andar juntos ali. No sistema mundano, hoje em dia, tem a tal da incompatibilidade de genes. E essa palavrinha que parece até uma línguas estranhas, né? Entrou dentro da igreja agora. Ah, não, a gente está junto há algum tempo e tal, e isso e aquilo, mas não temos compatibilidade. Ele é muito nervoso, eu sou muito isso e aquilo e tal. Mas a Bíblia ela nos fala, ela nos dá um outro conselho, né? A Bíblia fala que o divórcio ele só é permitido no caso de imoralidade sexual e no caso do marido ali repudiar a mulher, né? E a pergunta que a gente sempre faz, mas também tem o perdão? Pode ter o perdão, pode ter uma reconciliação. E aí existe um terceiro caso também, que a gente precisa de colocar aqui, bem à mesa, que nós, uma igreja séria, não concorda, que é a violência doméstica. Sim. Uma violência doméstica, nenhuma igreja séria concorda que a mulher, por causa da submissão do sistema mundano, tem que ficar apanhando para o resto da vida, só porque se ela sair de casa, ela está debaixo de uma, entre aspas, maldição, porque agora ela saiu e ela deveria ficar apanhando pelo resto da vida. Não. Então, o divórcio, eu acredito que na palavra do Senhor, a gente podia até ler aqui, Mateus capítulo 19, versículo 3. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 19, versículo 3. Vai projetar ali para nós, será? Vai projetar ali para nós, produção? Vai? Então vamos ler. Mateus capítulo 19, versículo 3. Vamos lá. Deixa aparecer ali para a gente ver o que está escrito.
A gente anda pelo que está escrito na palavra do Senhor. Então, vamos lá. A palavra do Senhor fala assim, ó. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Tem um princípio, olha só, o princípio é homem e mulher. Aí alguns movimentos aí já começam a cair por terra, mas eu não acredito na Bíblia. Você não acredita, mas a biologia diz isso daqui, homem e mulher. Vamos lá, isso daqui não tem nada a ver com RVCast, com DricaCast, é o que a Bíblia diz, com os crentes. Não, pastor Marcelo, não. A Bíblia está dizendo lá, homem e mulher. Vamos. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, além do princípio aquilo que Deus deseja, existe um fundamento. Qual que é o fundamento? É você deixar agora da onde que você veio, você vai se unir a uma outra família. E os dois vão se tornar uma só carne. Põe o 6. De modo que já não são mais dois, não são dois projetos, não são duas visões de mundo, vão ser só uma carne só. Portanto, o que Deus ajuntou, aí a pergunta que eu faço, Drica, pastora Drica, o seu relacionamento foi Deus que ajuntou? O seu relacionamento foi Deus que ajuntou? Antes de qualquer casamento, deveria ter essa perguntinha muito séria. Foi Deus que ajuntou? Sim. Ou você está emocionado porque esse corpinho todo bonito, esse cheiro de jovial tá queimando na sua carne? Ou vocês têm um propósito de vida? Não separe o homem, o 7. Replicaram-lhe porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. O 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Eu acredito aqui, eu sempre me perguntei o que é a dureza do coração. A dureza do coração eu acho que quando o homem começa a agredir a esposa, não somente verbal, mas também emocional, mas também não só físico, né? Mas emocional, com outros tipos de agressões também, que não é só física. A violência emocional, às vezes, chega a ser mais pesada do que a violência física. Às vezes um tapa de uma palavra dói mais do que um murro. Né? Então, muitas mulheres hoje em dia, elas sofrem dentro de casa, não por causa de um tapa, mas por causa de um desprezo. Mas por causa de um homem que não sabe o que é ser sacerdote. De um homem que não sabe o que Deus chamou ele para ser. Porque é engraçado, a gente já vai voltar aqui no texto aqui. Segura aí. Mas quando Adão e Eva erraram no Jardim do Éden, quem foi que errou primeiro? Eva. Mas quem foi que Deus chamou primeiro? Foi ele. Foi Adão. Sim. Porque o princípio de reger, de ser sacerdote, não está também na mulher, mas o princípio está pelo homem. O cabeça estabelecido é o homem. Então tem muito homem falando assim, minha mulher está errando, deixa ela errar. Não é bem por aí. Mas você também tem que ter a visão de pelo menos anunciar aquilo que é verdade dentro do seu lar. Sim. Voltamos ao texto. Então, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Sim. O 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? As relações sexuais ilícitas. Nós fomos feitos para se entregar para uma pessoa só. Fora disso, isso é abominação aos olhos do Senhor. Sim. A violência dentro do lar, isso daí não é para acontecer. Porque Deus, ele não nos criou. Ele está dizendo, volta no versículo 8. Por gentileza. Não foi assim desde o princípio. Eu permiti, ele está falando, eu permiti que Moisés
desse liberasse o divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas desde o princípio não foi assim que eu estabeleci. Não era isso que o Senhor havia projetado para o homem. Exatamente. Não é? E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de divórcio, em quais situações, pastor, o divórcio é permitido, né? Porque assim, não era, no princípio, não era essa a vontade do Senhor. Aí acabamos de ler falando sobre a questão de Moisés, e aí falando sobre a questão que foi permitido por conta da dureza de coração. Então, por exemplo, um divórcio. Onde hoje é aceitável um divórcio? Nós não somos a favor de divórcio. Certo, porque Deus, ele odeia o divórcio. Isso, mas onde é permitido? Porque muitas mulheres chegam a morrer dentro de casa, né? Chegam a morrer dentro de casa, e às vezes não só o caso só de mulher, é porque infelizmente o caso de mulher é muito maior, questão do feminicídio. Mas existem também casos contrários, onde realmente homens que sofrem mesmo com traições, que apanham também com diversas coisas. Então, diante de tudo isso, onde é permitido então que haja o divórcio? Segundo o entendimento nosso, isso daí seria legal, eu quero deixar bem claro. Legal você procurar cada pessoa que está nos escutando, procurar o seu pastor. Sim. Mas o que o meu pastor está falando está errado, então procure um pastor que fale à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, nós lemos aqui que só há uma permissão, à luz da Bíblia: adultério, casos ilícitos. Agora vamos aqui subentender, não era assim desde o princípio, por causa da dureza do vosso coração. O que é a dureza do vosso coração? A gente pode interpretar milhões de coisas. Violência, a gente não concorda com violência. Quem é que concorda que um homem de Deus, uma mulher bata, siga sendo agredida? Sim. Não, a gente não concorda. O que a gente pede? O que nós aconselhamos? No caso da violência, há uma separação de corpos, há uma conversa. Mas eu tenho explicado muito para os jovens, pastora. Jovens, seus lindos, o primeiro xingo, o primeiro palavrão, o primeiro empurrão é uma grande possibilidade de que aquilo só vai aumentar. Que isso daí só vai aumentar. Então, aí eu volto no início da nossa conversa. Antes de se falarmos o que é o divórcio, precisamos de voltar. O que é um casamento? Como começa? Se você que está nos escutando, nos assistindo, você que está nos acompanhando, você não fazer a sua escolha bem lá no princípio, você vai sofrer com essas dificuldades no meio. E o seu final, se não houver santificação, vai ser muito ruim. Então, pastor, vocês estão falando que qualquer coisa é para separar? Não, não é isso. O que a gente está falando é o que para você? Pense bem em cada atitude que você vai ter, principalmente desde o princípio. Se você não se consagrar desde o princípio, o que vai acontecer? No final, vai dar ruim. Não vai ser legal. Então, preste bem atenção agora, para que depois você não sofra. Sim. Peguei a senhora no pulo, pastora. Pegou no pulo, agora tô gostando do bolo, mas esse bolo tá gostoso demais. Eu indico você procurar a Cida. Cida, né? Cida, isso. Cida Bolos. Muito bom. Vai ter o arroba, o contato dela na descrição? Tem. Eu deixo o WhatsApp dela, que a pessoa já faz pedido e fala sobre o cupom do Dricast. Ixi, então eu vou ganhar esse desconto aí, hein? Que maravilhoso. Eu tava aqui degustando, pastor. Eu vou ganhar esse desconto aí, hein? Então, pastor, eu penso nisso daí, sabe? Sim. À luz da palavra de Deus, o divórcio ele só é permitido quando há um relacionamento ilícito, uma traição, tal, Sim. ou quando há abusos, a violência, né? Então, a violência física. Pastor, mas o amor acabou. O que a palavra de Deus fala sobre o amor? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, né? Eu tenho perguntado para Deus, assim para Deus. Deus fala que o homem ele é comparado a Cristo. Cristo, quando ele foi para a cruz, antes de ele ir para a cruz, ele fez uma oração perguntando: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O amor, a gente vai fazer coisas que muitas vezes a gente não gostaria de fazer. Sim. O amor, muitas vezes a gente
para quem quer casar e quem está no casamento, ele precisa de aprender algumas coisas. E a principal delas é o quê? A renúncia. Porque é diária. Não são mais dois. Agora é uma carne só. Não é aquilo que é bom para mim, é aquilo que é bom para mim e para o meu cônjuge. A pessoa que está ao meu lado. Não é bom só mais os meus gostos. Agora eu preciso de ceder os meus gostos e viver o gosto daquela outra pessoa também. Porque assim, quando fala sobre a questão do você ser uma só carne, fica muito a compreensão de que o ser uma só carne é só o ato sexual. E não, mas é um conjunto, é o todo, que é o que você está falando, né? É o todo. Então ficar, o ser uma só carne é só no ato sexual. Não, é o ser... É em tudo que vocês são, vocês vão caminhar junto. Cada caso é um caso. Mas não existe isso daqui, ó. O seu dinheiro e o meu dinheiro. Sim. O que você paga e o que eu pago. Não existe isso. O projeto o projeto da fulana A e o projeto do fulano B. Não existe isso. É o nosso projeto. Sim. Se dá ruim para você, vai dar ruim para mim também. E quando não há concordância, pastor? Sobre, por exemplo, você está falando, projetos. E quando ocorre... Quando não há concordâncias? Porque, por exemplo, uma pessoa está caminhando e talvez outra pessoa decidiu ali parar... Ou até tá vivendo os seus projetos, porque eles estão em unidade, né? Mas e quando não há concordância? Porque a gente vê, às vezes, muitas questões de casamento, quando lá no começo ia tudo bem, mas de repente, tipo, eu já não aceito mais que você faça isso, não aceito isso e aquilo outro. Como que procede com tudo isso? O que existe são brigas de egos, né? Quando envolve a briga de ego, não são mais duas carnes, não são mais uma carne, agora são duas carnes. E aí nós temos que ser... Cada caso é um caso. Sim. Nós temos que ver o que o Espírito de Deus fala para nós. Então, não tem como a gente generalizar. Mas, não concordo por quê? Não está por quê? Não anda junto por quê? Então, a gente precisa se colocar aos pés. Eu tenho falado muito para a pastora Sá. Ela falou assim... Nossa, amor, parece que eu tô mais no altar do que você. Eu falei, meu amor, se der certo pra você, também tá dando certo pra mim. E você fica feliz por isso. Eu fico muito feliz que se tá dando certo pra você, quer dizer que tá dando certo pra nossa família também. Glória a Deus. Sim. Aleluia. Então, por que eu falo isso? Porque quando ela vai ministrar, não é pro A, pro B que ela vai pedir informação ou uma dica. Sim. Ela senta na mesa e fala, amor, o que você acha? Então, a vitória dela também é a minha vitória também, é a minha alegria. Então, quando der certo para ela, também dá certo para mim. Sim. Eu não pergunto para ninguém, pastora, quando eu acabo de ministrar, essa pergunta que eu faço, mas eu sempre falo para ela, meu amor, e aí? Como foi? Como que foi? Sim. Aí ela fala logo assim, foi uma porcaria. Mas sabe por que ela fala que foi uma porcaria? Ela fala bem assim, ó, porque não foi você, meu amor. Foi o Espírito Santo. Bem ela mesmo falando. Por isso que foi uma bênção de Deus, sabe? Então, mas a mulher está se destacando mais do que o homem, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque não são mais duas carnes diferentes, agora é um projeto só. Projeto só. E são os dois que ganham, não é? É os dois que ganham, é a família que ganha. Sim. Então, imagina só, eu tenho também... pensado, né? Tentando trazer um entendimento, essa palavra aqui, ó, suportai-vos uns aos outros. O que é o suportar? Poxa, aquele irmão... Vamos entrar dentro do nosso contexto, né? Casamento. O suportar é você criar um suporte para que aquele que está em algo, uma dificuldade, alguma coisa, você seja suporte para aquela pessoa. Esse é o sustento ali. Quem é a pessoa principal que precisa do nosso suporte? Quem está do nosso lado. Sim. É o nosso próximo. Mais próximo é o nosso cônjuge. Sim. Eu digo que não é nem os nossos filhos, porque os nossos filhos estão de passagem. Eu uso um termo aqui, mas não briga comigo não, tá bom? Por favor, quem vai limpar o seu bumbum quando você ficar velhinho é o seu cônjuge. Então é ele que você tem que valorizar. Quem vai limpar quem vai trocar a fralda quando tu ficar velhinho é o seu cônjuge, tá bom? Então olha só o que eu tô te dizendo. Olha quem tá entrando aqui para
pra pegar o nosso bolo. Olha isso, olha isso. Olha a carinha dele lá, a carinha dele. Dá uma olhadinha lá na carinha dele, ó. Olha lá, corta lá pra carinha dele. Olha isso, gente. Os patrocinadores. Tá bom esse bolo, hein? Então, pastora, voltando a nós aqui, Sim. eu acredito nisso, sabe, pastora? Suportar. Então, a mulher, ela tá destacando, eu sou o suporte dela, eu tô aqui, eu tô cuidando dela, sabe por quê? Porque eu tenho certeza. Eu tô falando da minha esposa, do meu casamento, eu tenho certeza que no dia que eu estiver aqui, a minha esposa vai estar aqui, ó. E vai estar feliz junto com você, E vai estar né? feliz junto com comigo. você. Quando eu tô ministrando, pastora, e eu vejo ela sai lá de trás e vem pra frente, pega aqui, ó. Eu me sinto constrangido. E eu falo, eu não faço isso com a minha esposa, sabe de uma coisa? Eu vou fazer também. Aí eu vou lá e tiro foto dela. Por quê? Porque nós devemos ser o suporte um do outro. Sim, sim. E quando não acontece isso? Cada caso é um caso. Sim, a gente sim, precisa a gente não pode generalizar. A gente precisa de saber o porquê não existe essa concordância. Sim. Mas o ideal é sempre ir ao Espírito Santo. Espírito Santo, o porquê? O que acontece? E buscar ajuda, né, pastor? Buscar porque às ajuda. vezes muitos chegam ao divórcio porque tem vergonha de buscar ajuda, porque, como que eu vou falar, como que eu vou expor, como que eu vou conversar, e não buscam ajuda. Aí esperam tudo desandar para tentar resolver alguma coisa. Exatamente. Nós não somos super-heróis. Sim. Né? Por isso que o nosso casamento, o meu casamento, a pastora Sá, não é um casamento perfeito. Mas eu sempre uso o nosso casamento porque são 15 anos juntos. São 15 anos juntos já. Então, 15 anos não são 15 dias. Sim. Não são 1 ano e 3 meses. Sim. Né? Nós fizemos discipulado de casais. Nós fizemos casados para sempre. Qualquer coisa, me ajuda, por favor. E nós enchemos o saco daquelas pessoas que a gente confia, sabe? Nós fazemos discipulado juntos, oramos juntos, e são essas coisas que vai nos fortalecendo. E aí, uma coisa interessante também que eu uso dentro do meu casamento, eu gostaria que essa pessoa também colocasse dentro do casamento dela. E coloca isso que a gente estava conversando. E quando o outro não apoia? Gente, não são uma só carne, é um time só. Se eu tô numa briga e eu tô querendo vencer essa briga e eu não tô nem aí que esse daqui tá perdendo, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô dividindo uma casa. E um reino dividido Não prospera. É isso. Eu acho que eu tô falando demais. Imagina. Pastor, o divórcio ele é sempre pecado? Ou pode ser uma consequência da decisão do outro? Pastora, as duas coisas, né? O divórcio é a consequência da decisão, mas nem sempre ele é um pecado. Quando há a violência, quando há o adultério, a gente pode falar que essa pessoa está pecando. E existe um ponto também que a gente precisa de entrar aqui. Poxa, sou fiel ao meu marido, pastor, eu dei tudo, fui presente e tal, ele não quer mais. O que a Bíblia nos fala? Que a mulher crente, que está com o marido descrente, ela pode santificar o seu esposo, mas se ele for embora, deixa que ele vá. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, se o marido for embora, aquela mulher, ela está em pecado? Não. E mesmo assim também, vice-versa. Se ele for embora, ela tá em pecado? Não. Não foi uma decisão dela. Foi uma decisão do outro, né? Então, a gente volta naquela palavrinha que a gente precisa de analisar. Cada caso é um caso. Sim. A gente não pode falar que todo divórcio é pecado, porque a gente não sabe o que acontece dentro de casa. Sim. Mas, segundo a Bíblia, o que a Bíblia vem nos dizer, o outro simplesmente quis ir embora, você que ficou, que batalhou, que lutou, você não está em pecado. Deixa a vida do outro, Deus vai tratar com o outro. Você não está em pecado porque o outro foi embora. Você fez de tudo, você lutou, batalhou, consagrou, foi uma pessoa, a mulher, uma pessoa submissa, o homem foi alguém que deu suporte. Então você tira o peso do pecado da sua mente
e deixa Cristo trabalhar na sua vida. Imoralidade sexual. Poxa, o outro te traiu. Às vezes você já até perdoou e agora ele te traiu de novo e ele foi embora. Você vai ficar se culpando por quê? Porque a gente chega a ver, por exemplo, muitos casos já acompanhei casos assim, onde você vê uma sequência de traições, segunda traição, terceira, quarta traição, e aí às vezes, não, mas Deus ele quer que eu viva desse jeito mesmo com essas traições. Aí a pessoa tá ali realmente morrendo aos poucos, né? Morrendo aos poucos e às vezes você vai aconselhar e você fala, olha, a palavra, nesse caso, ela te dá toda a liberdade, porque Deus não quer que você também sofra. Todo mês você descobre uma traição, aí você não come, você não dorme, você não levanta, não faz mais nada. Não, é porque Deus quer que eu viva assim, não. Uma igreja séria não concorda com isso daí. Uma igreja séria não concorda com violência, uma igreja séria não concorda com perdões e perdões de divórcio. Sabe por quê também, pastor? Divórcio não. De traições. Por quê também? Esse homem, ele fica com um monte de mulher. O que ele está propício a trazer para dentro de casa? Uma doença. É verdade. Não é verdade? É verdade. Esse homem fica com um monte de mulher. O que ele está propício a trazer para dentro de casa? Um outro filho que não é... A gente trata de pessoas, eu e a pastora Sá, que o homem traiu a esposa. Nessa traição gerou-se um filho. Ela perdoou, só que ela perdoou com uma questão. Você não vai poder ver o seu filho. Aqui está tudo certo. Só que desse lado de cá existe uma criança que está sendo criada sem um pai presente. E qual é a culpa, né, da criança, né? Qual que é a culpa da criança? Você entendeu? Então, por isso que a gente precisa de pensar em todas as ações que a gente faz. Sim. Então, eu coloco que nem todo divórcio a pessoa está em pecado. Mas cada caso é um caso. Porque vem muito da questão da intolerância, que não se tem mais, né? Porque é o nosso gênio, né? Que nem você falou, não bate, então eu vou separar. Isso é uma coisa que hoje não se tem mais persistência, né? São as desculpas para que se venha uma sequência de divórcios. Não consegui com esse, e por aí vai. Essa banalização é o que realmente tem entrado e é onde a gente precisa voltar ou meditar no que a palavra fala. Conserta, né? Aquilo que aquilo que Jesus fala. Agora, busca ajuda, busca aconselhamento, que nem vocês falaram. Fomos para o Casados para Sempre. Hoje vocês são referências. Você e a Sá, vocês são uma referência de casal, né? Tanto pelos ensinos que vocês dão, os encontros que vocês fazem, né? Sempre para casais. Só que uma coisa muito interessante, um pode testemunhar do outro. Não é verdade? Então, quando eu falo, não é porque falo porque temos uma amizade. Mas é porque são casados há 15 anos, mas um testemunha do outro e fala, olha, o que ele é do jeito que vocês estão vendo é o que é pra mim dentro de casa. O que vocês estão vendo lá em cima, fora, aí no altar, aí dentro, é o que nós somos. Não quer dizer que, uma hora não vai concordar com uma coisa ou com outra, porque são duas pessoas pensando diferente, mas a diferença é o quê? Aqui nós caminhamos em unidade e vamos fazer o melhor, porque se um ganhar, todos estão ganhando. Exatamente. Né? Essa é a questão, né? A questão da banalização que entrou, infelizmente, no cristianismo sobre a questão do divórcio. Pastora, deixa eu só falar um ponto aqui também. Outro dia fui até mal interpretado, mas eu vou explicar. Falei, pastora Sá, não tô com você porque eu te amo não, viu? Ela falou, como? Eu fui até mal interpretado. Eu tô com você primeiro, porque eu fiz um compromisso diante de Deus. Isso é muito maior do que o meu amor por você. É verdade, pastor. Eu quero falar para você, homem, e para você, mulher também. Quando vocês foram até diante do pastor, você não estava diante do pastor. Você estava diante do próprio... Não que o pastor é Deus, mas Deus estava presente naquela reunião e você estava falando. Até que a morte os separe. Então, quando eu tenho um entendimento que eu fiz uma promessa não para homens, mas eu fiz uma promessa para Deus, eu vou cuidar dessa mulher até que a morte me separe dela, irmão, vai ser para sempre. Pode ter o dia que eu não ame ela, vai ter o dia que ela vai estar nos dias dela lá querendo chocolate. Eu vou continuar amando. Por quê? Porque não é o meu compromisso, a minha aliança... Diante de Deus primeiro, né? Primeiro vem diante de Deus. Aí quando eu olho para ela, eu falo, Deus,
Eu amo ela, então vai ser até que a morte nos separe. Amém, é verdade, pastor, certíssimo. Pastor, quem já se divorciou, pode casar de novo? Posso comer primeiro? Pode, olha que o bolo da Cida aqui tá rendendo, hein, Glória? Pode comer. Veja aí na descrição o contato da Cida. Você fala, olha, Cida, eu tenho o cupom do Dricast, 5% de desconto. E eu quero fazer o meu pedido de bolo, porque esse bolo aqui de morango com leite ninho tá um arraso, viu? A gente pode ler um versículo? Claro. Vamos ler um montão, tá bom? Sim, claro, vamos lá, porque o nosso intuito é mostrar a palavra, certo, né? Mostrar a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler. Paulo ele vem dar um ensinamento aqui que é muito, muito valioso para nós. Sim. Né? E a gente precisa de entender. Eu acho que se todo casal, todo jovem que for começar o seu relacionamento, entender esses versículos, eu entendo que 90% dos divórcios diminuiriam dentro da igreja. Sim. Olha só o que está escrito. Quanto ao que me escrevesses, é bom que o homem não toque em mulher. Pronto, aqui a gente já tem um bom entendimento. Se for para me tocar em mulher, eu preciso de ter um propósito. É bom que não toque. É bom que você não seja lascivo. É bom que você não seja uma pessoa promíscua. Mas, vamos continuar. Por causa da impureza, Paulo está falando aqui, todo mundo é pecador por causa da impureza. Cada um tem a sua própria esposa. Na descrição que ele fala para Timóteo, ele ainda fala assim, ó, que o que deseja o episcopato seja marido de uma mulher só. Sim. De uma só mulher. E cada um seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que é devido? Aquilo que eu falei agora, pastora. Prover financeiramente, prover emocionalmente, prover espiritualmente. Isso que lhe é devido. Não é... E só vem a questão que é como se fosse só a questão sexual. É. Não é? E às vezes, aí, ao contrário, né? Às vezes a mulher pensa que ela vai só prover para o marido o sexual. E o marido acha que só vai prover para a mulher o financeiro. Não, eu tô colocando dinheiro dentro de casa. Nunca faltou nada para essa mulher. Faltou emoção, faltou, às vezes, até a parte sexual. Porque o que é o sexo? O sexo não começa 11 horas da noite. O sexo começa às 6 horas da manhã. Sim. Com um bom dia. Com carinho, com carinho. Respeito, é verdade. Passa-se meio-dia no horário. Meu amor, tô te ligando para falar que eu senti a sua falta. Quando eu passei numa padaria, numa bomboniere, comprei um docinho, estou trazendo para você. Isso são formas de amar, né? E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. O 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Olha só o sistema mudando, pastora. Olha só o sistema mudando. Está escrito na palavra do Senhor que a mulher não tem poder por seu próprio corpo. Então eita, meu Deus do céu! Olha Deus falando aqui, ó. Olha Deus falando aqui, ó. E sim, o marido também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Só que aí o que acontece? Olha só o que eu já vi. Os abusos que eu já vi. A distorção, né? A mulher acabou de sair de uma cirurgia. Ela está impossibilitada. Ela não pode. O marido, por causa que é lascivo, faz um esforçado nela e ainda usa texto bíblico. Uma igreja séria não apoia aceita. Isso daí, não aceita. Só por causa de uma distorção. Também a gente tem que entender os próximos versículos. Vamos lá, o 5. Não vos priveis um do outro, ponto. Eu não posso me privar, estou em consagração, não existe isso. Salvo, talvez, por mútuo consentimento. Sim. Você concorda? Você aceita? Né? Vamos fazer junto uma só carne. Sim.
por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que... Continua, o 6. E isso vos digo com concessão e não por mandamento, o 7. 7, produção. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade, um de um modo, outro de outro. A gente para por aí. Tem muita coisa. Depois você lê na sua casa lá, que é muito grande. Mas a gente para por aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, entendam o momento certo de você fazer as coisas certas. Sim. Por causa da emoção, muitos jovens se relacionam de forma errada, no momento errado, e aí acabam acontecendo coisas erradas e frustrações para a vida toda. Futuras, né? Sim. Então, faça as coisas no momento certo. Certo. Então, assim, quem já se divorciou pode casar de novo? Pode casar de novo? Eu tentei eu tentei, como que fala? Sabonitar. Eu tentei sair pela tangente. Sair pela tangente e ela voltou. Fala, pastor. Eu posso comer aqui esse morango aqui? Pode, pastor. Morango do amor. Pronto. Ficou enrolando ela. Porque assim, eu já fui muito questionada sobre isso, né? Casos de pessoas que trabalham ministerialmente e um dia teve um casamento, que o casamento não deu certo, a pessoa tentou, guerreou, não conseguiu, divorciou. Hoje a pessoa ela se encontra tendo que tomar conta de uma obra, fazer um trabalho e fala, se eu casar, a igreja não vai aceitar, mas quando eu casei era novo. Então, foi um relacionamento totalmente conturbado. Hoje, eu vivo de tal maneira, hoje entendo o princípio de muitas coisas e Deus sabe que eu fiz e tentei. E hoje, então, eu estou condenado a não me casar, porque se eu casar, as pessoas falam, eu estou condenado direto ao inferno. A igreja jamais vai me aceitar como um pastor se eu casar novamente. Aí, por exemplo, um pastor desse que teve uma situação de um relacionamento onde eles tentaram... A mulher foi embora e não quero mais. E foi embora. Então, agora ele está condenado a seguir sua vida ministerial sozinho porque a igreja não aceita que ele se case. O que eu vejo aí, a igreja não conhece o teu pastor, né? Porque se conhecesse a índole do pastor, nem falaria uma coisa dessa. Né? A igreja não aceita. Não aceita por quê? O que aconteceu? Precisa de saber. Então, a gente volta lá. Cada caso é um caso. Sim. Né? Houve traição... Poxa, houve traição. A minha índole, ela tá bem diante do Senhor. O porquê? Eu estou fadado a viver sozinho o resto da vida. Porque aí você corre o risco de você cair em pecado. Exatamente. Não é eu tô fadado a viver sozinho por causa do erro do outro que me traiu a vida toda. Foi colocado uma pessoa numa sala... em silêncio, a sala mais silenciosa. Ela não aguentou ficar 1 hora. O ser humano, ele não foi feito para ficar só. Ficar sozinho, sim. Agora eu tô fadado a sofrer a vida toda, ser condenado a vida toda por causa do erro do outro? Não. Sim. Agora, cada caso é um caso. A gente não pode falar assim, não, pode casar novamente. A gente precisa chamar para perto, sentar e conversar. Mas o que me espanta é ter uma igreja que não conhece a vida do seu pastor. E tem muitos porque se conhecesse a vida do seu pastor, falaria, não, pastor, a gente está junto contigo, a gente conhece a sua índole. E como que você vai administrar uma igreja hoje estando sozinho e não tem como, você precisa. A gente conhece a sua índole. Se a sua índole for boa, pastor, porque a gente conhece, a gente apoia e abençoa o Senhor. Agora, essa igreja não quer que esse pastor não case de novo, por quê? E a pergunta, eu acho que vai mais até profunda, pastora. A igreja não quer que ele case de novo. Será que é porque... Como que aceita um pastor desse assim, então? Já que não quer que case de novo. Será que ele não pode ser bênção para outra pessoa? Ou ele é um cara tão estrúxulo, tão sem caráter... que a igreja está poupando uma outra mulher de sofrer na mão dele. Então, cada caso é um caso. A gente precisa de sentar e conversar. Agora, houve traição, houve violência, houve agressão verbal, opressão, essas coisas. A gente precisa de sentar e conversar. Agora um pastor que se casou outra vez por causa de erro dele...
uma coisa também que a gente precisa de se ver. Sim, sim. Quantas vezes você já casou, filho? 7 sim. vezes? Aí já não é o caso que só a mulher que é errada, né? A pessoa casou 5, 6, 7, é verdade. 8 vezes você já casou, filho? Você fala, peraí, o problema é você ou o problema são Sim. as que vão embora porque não suportam o marido que tem? Sim, sim, Né? sim. Provérbios nos ensina a fugir da mulher mesquinha, mulher rixosa. Fuja, porque senão é esse tipo de mulher que você vai merecer. Lá tá dizendo. Sim. Né? Então, cada caso é um caso. Agora, o que eu acredito muito que a gente não pode sair condenando as pessoas. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele veio para salvar. Ele se manifestou para salvar, para destruir as obras do inimigo. E aí a gente fica com o nosso dedinho apontando todo mundo. É verdade. Sem saber, né? Porque, na verdade, quem estava ali no relacionamento era Deus, né? Exatamente. Deus sabe. Você sabe a sua integridade, o tanto que você fez e lutou. E aí, Deus sabe de tudo, né? Agora, se eu estou numa igreja que um pastor, que eu não confio no pastor, ele formar uma família, abençoar a igreja com a esposa, tem alguma coisa errada. Eu preciso saber o porquê. Então, cada caso é um caso. Sim, é verdade. E casar de novo é adultério ou você acha que pode haver graça e restauração? Pode haver graça e restauração. E é verdade que quem casa de novo vai pro inferno? Depende, cada caso é um caso, mulher. Cada caso é um caso. Mas quem casa de novo não vai, depende. Sabe por quê, pastora? Eu não posso... Qual que é o único pecado que Deus não perdoa? Blasfêmia. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é quando você está tão longe de Deus que você começa a atribuir as coisas de Deus para qualquer outra coisa. Sim. Agora, assim, será que é lícito eu ficar condenando todo mundo? Agora, poxa, a mulher traiu o esposo. Agora ela vai lá e vai casar com outro e vai viver um ministério... Não, peraí. Agora a mulher traiu o esposo. Será que o esposo... ele não está liberado para ter uma vida santa porque ele foi tão fiel à esposa dele, ela que foi embora, foi embora, ela que fez. Então, cada caso é um caso, precisa sentar na mesa, conversar, trocar uma ideia, mas não é pecado de jeito nenhum, segundo o casamento. Só lembrando, meu lindo que tá me ouvindo, me assistindo, você tá no 7º já, cara. Tem só tem só uma auréolia, uma carinha boazinha, mas quando entra dentro da igreja, o filho chega na barra da calça e fala assim, pai, vamos morar aqui. Aí, por quê? Porque aqui o senhor é tão bonzinho, mas lá em casa bate na esposa, bate nos filhos. Sim, é verdade. Mas aí a gente vê assim, que a graça de Deus, ela sempre nos restaura. E ela sempre nos dá chance, né? Sim. A questão de ser um tema realmente complicado, onde muitos têm muito dedo também para falar. Existe muita condenação também da própria igreja, mas às vezes a própria igreja não sabe o que se passa, né? E outra coisa também, pastora, eu sei que é sofrido, mas existem relatos de tanto homem como mulher que erraram ou sofreram erros na vida dela, né, injustamente, sim, mas esperaram no Senhor. E o Senhor restaurou esse casamento. E hoje vive casamentos abençoadíssimos. Sim. Então, se eu não entender os planos de Deus, é por isso que a gente tem que falar, cada caso é um caso. Uhum. Se eu não entender os planos de Deus, eu acabo me frustrando. Poxa, pastor, mas eu tenho que viver 20 anos esperando... Você não tem intimidade com o Espírito Santo? Vai buscar o Espírito Santo. Ele vai te dar força. Ah, mas pastor, você está falando que eu tenho que viver... Não estamos falando isso. Uhum. A gente está falando que o Espírito Santo ele pode restaurar, ele pode curar, ele pode transformar. Sim, é verdade. Né? Os nossos pais, os antigos, os nossos avós, quebravam assim um chinelo, o que eles faziam? Colocavam um prego lá embaixo, faziam um remendo daqui, outro remendo de lá. Talvez os casamentos hoje em dia só dá uma arranhadinha no desenho do chinelo, eles já querem tem mais persistência, não tem mais persistência. Sim, sim. Então a gente precisa de aprender a perseverar e persistir no plano maior que Deus deixou para nós, que é o nosso casamento. É isso mesmo, pastor. A gente vê que o Senhor ele é aquele que traz realmente uma cura
E quando nós nos arrependemos, né, pastor, nos colocamos diante do Senhor, seja qual for a situação difícil que você pode, a pessoa pode estar passando dentro do casamento. O abrir mão tão rapidamente porque, eu já cansei, não. Você vai lutar, vai buscar aconselhamento, vai buscar pessoas que possam te instruir, não é verdade? Te instruir e ali você vai trabalhando juntamente com o Espírito Santo para que haja essa restauração. Exatamente. Né? Não, o Espírito Santo já falou no meu coração, aquela pessoa não quer e tal. Então vai viver a sua vida. Né? Vai ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas, pastora, às vezes por ansiedade, busque ao Senhor. A gente teve uma ministração com o pastor Reco em um dos nossos encontros. E aí a gente já estava pensando, não, ele vai vir falando como um homem deve ser, como uma mulher deve ser e tal, que não sei o quê. A ministração do bendito pastor, nosso presidente. Primeiro a gente tem que voltar no começo. Aonde que deu errado? Se a gente entendesse o princípio, como a gente leu aqui agora, o meio e o fim, não daria errado. Sim. Então é o princípio. Quando Jesus Cristo for suficiente na vida dos casais, das famílias, dos indivíduos, o número de divórcios vai cair no 100%. É 100%. verdade. É verdade. Entenda o princípio do casamento. Os jovens, os maridos, os esposas, entenda o princípio do casamento. Jesus Cristo, igreja. Entenda lá no começo. Se o maridão Adão tivesse pertinho da esposa, discipulando, talvez não daria o que aconteceu. Se ele fosse sacerdote de verdade, você foi chamado para ser sacerdote. Então reine em nome de Jesus. Amém, aleluia. Então hoje fica aqui para nós a reflexão, né? Que, gente, o casamento ele é sagrado e é diante de Deus. Né? Então, assim, se você hoje tem aí uma dificuldade, uma situação, busque aconselhamento, busque pessoas de referência que vão te mostrar sobre a palavra, porque quando você tem um acompanhamento, fica tudo mais fácil, você ter alguém para conversar, para você derramar suas lágrimas e alguém que realmente vai te discipular e vai te orientar nessa restauração do casamento. A palavra de Deus, ela deve ser o seu norte em todo o tempo. O Espírito Santo, ele é aquele que te direciona em todo o tempo, se assim você se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda porque eu não sei como resolver essa situação. Seja perseverante em Deus. E se você aí do outro lado talvez esteja vivendo realmente momentos difíceis, sobre casos, né, que nós falamos aqui sobre a questão de divórcio, violência, tantas coisas que acontecem, sabe? Busque alguém, vai conversar, ore ao Senhor e fala, Senhor, me guia, me ajuda sobre tudo que eu preciso fazer. Mas busque, mais uma vez eu falo, busque quem vai te orientar mediante a palavra de Deus. Não vai pegar o Zé da esquina, a Joana da esquina, não. Alguém realmente que vai te orientar mediante a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou pedir para o pastor Marcelo fazer uma oração por você aí, porque talvez aí você hoje está precisando de restauração, talvez você está chateado, talvez você está magoada. Ele vai orar porque ele tem autoridade para orar pelo seu casamento, porque são referências, e em nome de Jesus que o fluir e esse derramar do Espírito Santo venha sobre você nessa noite. Antes de orar, eu só preciso de colocar um morango em cima do bolo que a pastora acabou de fazer aqui, tá bom? Ela fez um bolo lindo, só colocar um morango. Ande com pessoas que irão te edificar. Estou passando por um problema no meu casamento, vou beber, sabe o que vai acontecer? Seu casamento vai acabar. Estou passando um problema no meu casamento, vou lá na minha amiga fofoqueira, na minha amiga que só quer... Seu casamento vai acabar. Ande com pessoas que irão te edificar. Quem são essas pessoas? Os irmãos fiéis à palavra do Senhor que estão na igreja, tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, o Senhor sonda os corações, ó Pai. E quantas famílias, ó Pai, estão sofrendo. Sofrendo, Pai Senhor, por causa da briga de ego, por causa da briga de superioridade. Um quer ser maior do que o outro, um quer sobressair ao outro, mas nunca ser o suporte, nunca ser aquele que vai diminuir-se, ó Pai. Meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, clareie o coração desse homem para ele ser o sacerdote do lar.
Clareia o coração dessa mulher, ó Pai, para ela ser a mulher sábia que edifica a tua casa, Pai. Clareia o coração desse homem, Pai. Diz para ele que ele é santo, Pai. E como santo, ele tem o poder, ó Pai, de santificar a esposa. Igualmente essa esposa, ó Pai Senhor, que muitas vezes, ó Pai Senhor, quer ser a mandona, quer ser aquela que faz e acontece. Não, Senhor. Ela é a submissa. Ela é aquela ajudadora, ela é aquela auxiliadora, Pai. Ela não é menos. Ela só está em um outro lugar nesse relacionamento que é quão importante ao homem, Senhor. Deus, quantas crianças choram, quantos adolescentes frustrados, ó Pai, porque são criados, ó Pai, Senhor, pelos avós, são criados, ó Pai, longe dos seus pais, longe das suas mães, mas, Senhor, o Senhor é o Deus que sara as feridas. O Senhor é o Deus que nos dá sabedoria. Dá sabedoria, Pai Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Senhor, para essa pessoa, Pai. Meu Deus, traz paciência. Senhor, faz nós voltarmos, Senhor, o princípio de tudo e nos dá fundamentos, ó Pai, para que a gente possa glorificar o Teu santo nome. Eu te peço, restaura esse casamento, restaura, Senhor, essa família, Pai, Senhor, se for da Tua vontade, para a Tua honra, a Tua glória e para o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, pastor. Obrigada pela oração. Agora um bate-bola bem rapidinho, pastor. Eu faço uma palavra e você responde com uma palavra, ok? Família. Projeto de Deus. Filhos. Nossa coroa. Casamento. A melhor coisa que Deus me deu. Palavra. Fidelidade. Amar é? Receber o amor de Jesus e estar do lado da pastora Sayonara todos os dias. Amém, glória a Deus, pastor. Muito obrigado pela sua presença, que o Senhor abençoe o seu ministério. Pessoal, segue o pastor Marcelo lá no RVcast, procura no YouTube RVcast, certo? Isso, RVcast, _, e pode também o meu pessoal, que é PR Marcelo com 2 L's Vieira, tá bom? Eu acredito que vai estar na descrição lá e você só olhar aqui embaixo aqui, que vai ser bênção, tá bom? Todos os dias tem um devocional, tá? E no RVcast a gente tem vários assuntos que a gente aborda, desde esporte, fé, política. Já falamos muitas coisas, vale a pena dar uma olhada lá, RVcast, vê se não esquece. Amém, amém. Maravilha, gente, glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você não curtiu, curte aí. Se você tem uma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Se inscreva também no canal e pega aí os contatos aí para você pegar os cupons de desconto aí para você do Dricast. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te conduza em nome de Jesus.